Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos continuar aí a nossa correção dos exercícios que foram passados no segundo bimestre. Então aconselho vocês a assistirem às videoaulas anteriores para que vocês possam dominar e absorver ainda mais todo o conteúdo que já foi passado até o momento. Então vamos lá, quando falamos em complemento nominal, percebemos que o nome ele precisa de um complemento, então subentende-se aí que este nome está incompleto, porque para que se haja um complemento é necessário que nós possamos explicar melhor o sentido para o nome. Quando nós falamos em nome na classe gramatical, nós estamos falando em quê? No caso do complemento nominal, fica mais frisado, mais destacado o substantivo abstrato. O que é mesmo um substantivo abstrato? Aquele substantivo que só vai existir se alguém praticar algum ato. Por exemplo, felicidade. Felicidade somente existe se alguém estiver feliz. Tristeza, ela somente existirá se alguém estiver triste. Um ato somente irá existir se alguém praticar esse ato. Preocupação somente irá existir se alguém estiver preocupado. Então, são detalhes aí que nós já vimos anteriormente, que chega um momento em que é necessário o quê? Que nós possamos identificá-los para que possamos empregar em um outro tipo de análise gramatical. Então, vamos começar aqui primeiramente pelo texto em que foi colocado. Quais das expressões utilizadas para completar o texto acima podem ser classificadas como complemento nominal? Explique. E, por meio da leitura desse texto, nós mencionaremos qual que é a diferença de um complemento nominal para um objeto e vamos aí também criar 5 frases com complemento nominal para que possamos destacar bem e fixarmos como que nós identificamos um complemento de um objeto. Lembrando que complemento complementa nome, então o nome precisa ter um sentido. Quando eu falo em nome, substantivo, abstrato, adjetivo e advérbio. Quando eu falo em objeto, eu já estou falando em dar um complemento para um verbo. Então o texto ele fala o seguinte: o ato de comprar muitas vezes não está relacionado simplesmente à aquisição de bens para o consumo. As compras podem assumir uma ligação com a frustração e a solidão. Cresce cada vez mais o número de pessoas que procuram ajuda para controlar o consumo compulsivo. E ali abaixo foram colocadas algumas partes dessa frase, algumas partes desse parágrafo, desse pequeno texto, para que nós pudéssemos completar e assim verificarmos se é um complemento nominal ou se é um objeto. Então vamos lá. O ato do quê? Verifiquem, o ato. Se alguém tem um ato de praticar alguma coisa. Então, o ato de comprar. Então notem aqui, se eu lesse esse texto pulando esses espaços que estão em branco, como que ele ficaria? Olha só, o ato muitas vezes não está relacionado simplesmente à aquisição para o consumo. As compras podem assumir uma ligação. Cresce cada vez mais o número de pessoas que procuram para controlar. Mas daí você poderia perguntar, foi lido o texto, mas o ato de quê? A aquisição de quê? As compras podem assumir uma ligação com o quê? Então percebam que esses termos que estão em branco, eles precisam de um complemento para que eles tenham sentido. E é um complemento nominal, porque os termos que estão vindo antes aqui estão todos relacionados a um nome e não a um verbo. Então vamos continuar. O ato de comprar. Então nós já descobrimos que ato que é esse. Olha só, o ato está até acompanhado de um artigo. Um artigo que acompanha um substantivo. Aqui eu tenho um substantivo abstrato. Porque para que alguém tenha um ato, alguém precisa ter uma atitude. Ato e atitude são palavras equivalentes. O ato de comprar. Então aqui, qual que é o complemento nominal da palavra ato, que é o nome?
de comprar é o complemento nominal, porque ele está explicando qual que é o ato. Poderia ser o ato de várias coisas, mas aqui no texto é o ato de comprar. O ato de comprar muitas vezes não está relacionado simplesmente à aquisição. Mas a aquisição de quê? Conforme o texto pediu para nós completássemos, a aquisição de bens. Então percebam que esse é o complemento nominal para o substantivo aquisição. Adquirir é verbo, aquisição é substantivo. Vamos reler. O ato de comprar muitas vezes não está relacionado simplesmente à aquisição de bens para o consumo. As compras podem assumir uma ligação. Quem assume uma ligação com alguma coisa. Então, pode assumir uma ligação com a frustração e a solidão. Então percebam que tudo aqui que está escrito em vermelho são complementos nominais, porque está complementando um nome. A ligação com o quê? A aquisição de quê? O ato de fazer o quê? Eles não são objetos porque eles não são verbos. Então veja bem, o ato, substantivo, aquisição, substantivo, adquirir é verbo, mas aquisição é o quê? Substantivo. As compras podem assumir uma ligação. Ligar é verbo, ligação é substantivo. Por exemplo, a ligação entre eles é muito forte. Daí eu tenho o quê? Um substantivo abstrato. Então fiquem atentos com as palavras que terminam com são, tá? Porque eles, na maioria das vezes, são o quê? Substantivos. Então percebemos que nesse primeiro parágrafo, tudo que está aqui em vermelho está servindo para complementar um nome. O ato de quê? De comprar. A aquisição do quê? De bens. As compras podem assumir uma ligação. Uma ligação com o quê? Com a frustração e a solidão. Agora vejam bem aqui esse parágrafo. Cresce cada vez mais o número de pessoas que procuram. Que procuram o quê? Procuram é verbo. Eu procuro, tu procuras, ele procura, nós procuramos, vós procurais, eles ou elas procuram. Então aqui já não tem um complemento nominal, aqui eu vou ter um complemento verbal. E qual que é o nome de um complemento verbal? Objeto. Então isso nos responde à primeira questão. Explique qual a diferença entre complemento nominal e objeto direto. Complemento nominal explica o sentido de um nome, substantivo abstrato, adjetivo, advérbio, enquanto o objeto direto é o complemento de um verbo. Essa é a resposta da questão número 1. Cresce cada vez mais o número de pessoas que procuram. Mas que procuram o quê? Que procuram ajuda psicológica ou psiquiátrica. É o que foi solicitado aí. Ou psiquiátrica. Que procuram o quê? Ajuda psicológica ou psiquiátrica. Aqui já não é um complemento nominal. Aqui é um objeto direto, porque ele complementa a ideia de um verbo. Para controlar. Para controlar o quê? Controlar é verbo. Para controlar o consumo compulsivo. Então, corrigimos aí as partes que estavam soltas e adequamos ao texto e identificamos que o objeto está relacionado a complementar um verbo e complemento nominal a complementar um nome. Vamos aí verificar agora, conforme foi solicitado nesse exercício, para que vocês elaborassem aí 5 frases com complemento nominal e destacassem o seu complemento. Vamos verificar essa daqui. O advogado mostrou-se responsável. Quem que é responsável? Advogado.
Então, responsável é adjetivo que caracteriza o advogado. E aí, o advogado mostrou-se responsável. Mas ele mostrou-se responsável pelo quê? Pela situação. Aonde que está o meu complemento nominal que explica o responsável, que é o adjetivo? Pela situação. Aqui dentro está o complemento nominal, porque completa o sentido de um nome. Meus irmãos têm loucura. Meus irmãos têm loucura. Quem tem loucura por alguma coisa. Meus irmãos têm loucura por filmes de ação. Verifiquem que loucura é aí um substantivo abstrato, que eu posso colocar assim, meus irmãos têm a loucura por filme de ação. Quem tem loucura por algo. Tem loucura pelo quê? Por filme de ação. É isso que complementa a loucura que eles têm. Então, aqui está o meu complemento nominal. Vamos agora identificar mais um. A produção de leite foi pequena. Eu poderia falar, a produção foi pequena, mas a produção do quê? A produção de leite. Aqui está o meu complemento nominal, porque produção é um substantivo e não um verbo. Agora uma outra. Ele tem pavor. Ele tem pavor. Quem tem pavor de alguma coisa. Pavor, também um substantivo abstrato. Para que o pavor exista, alguém precisa ficar apavorado. Ele tem pavor de sangue. Aonde que está o complemento nominal? De sangue. Porque complementa o sentido do pavor que ele tem. Então, fizemos aqui a correção desses exercícios de complemento nominal. Voltem essa videoaula quantas vezes for necessário, porque demora um pouco mesmo para que nós possamos associar a diferença de um objeto para um complemento nominal. E aos poucos nós vamos aí firmando esses conhecimentos. Por exemplo, a preocupação pelo consumo é excessivo. A preocupação, quem tem preocupação por algo. Preocupação é um nome. E o termo que vem depois explica qual que é essa preocupação. Então, esse é o papel de um complemento nominal. Nos vemos então na próxima videoaula. Cuidem-se e até a próxima.